capítulo 2 é uma síntese da literatura brasileira. Nesse capítulo, os objetivos pretendidos são analisar os movimentos literários, levando em consideração o momento histórico-social no qual se inserem, identificar as principais características e os autores mais representativos de cada movimento, relacionar os movimentos literários e as suas contribuições para a formação da literatura brasileira atual. Optei por dividir nossa literatura em dois momentos para que visualizemos melhor seu processo de constituição e desenvolvimento. O primeiro período, que chamei de imperial, aborda dois momentos que marcam a consolidação da nação brasileira, regida por Dom Pedro I e Dom Pedro II. E um momento que coloquei nesse mesmo período por entender que ele faz a transição entre esse e o período seguinte. O período imperial se inicia com a instalação no Brasil do romantismo. O movimento literário fez da poesia e da prosa curta e longa, contos e romances, formas de manifestar o empenho em apresentar ao mundo uma nação com grandes perspectivas, muitas vantagens naturais e econômicas e em pleno processo de desenvolvimento. Por isso, a necessidade de criar um herói nacional, representado pelo índio, como nos romances de José de Alencar ou nos poemas de Gonçalves Dias. Falar dos sentimentos de amor à pátria e mostrar as cidades em pleno desenvolvimento e tão civilizadas quanto as metrópoles europeias. Além disso, o romantismo também primou pela subjetividade e pelo engajamento social, representados em figuras importantes como Álvares de Azevedo e Castro Alves, respectivamente. Após esse momento de caracterização da nação e sua idealização, a literatura brasileira se rende às teorias cientificistas da segunda metade do século XIX e surge uma produção literária predominantemente em prosa, que procurou fazer do texto uma espécie de retrato da sociedade e de suas relações, captado por um olhar mais objetivo sobre a arte. É o caso do realismo, que engloba também o naturalismo, forma, como você sabe, mais aguda desse movimento, e o parnasianismo, que é justamente o uso da razão na elaboração de poemas perfeitos e absolutamente racionais. Esse é o período de Machado de Assis, que se destaca por avançar nos estudos psicológicos de suas personagens, produzindo obras com estilo próprio e autônomas em relação ao realismo. Também temos o Aloysio Azevedo e sua produção totalmente engajada nos princípios naturalistas, e Olavo Bilac, figura de destaque na produção poética parnasiana. Finalizando o período imperial, temos uma nova mudança nos eixos da literatura, com o surgimento de uma produção poética mais subjetiva, de cunho onírico e transcendental, o simbolismo. Neste campo, nosso maior expoente foi Cruz e Souza, que infelizmente só teve seu mérito reconhecido com a chegada do modernismo no Brasil. O segundo momento, no caderno chamado de período republicano, mostra a trajetória de nossa literatura depois da proclamação da República. Temos uma produção de transição, com características variadas, representada por Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e outros tantos. A chegada das vanguardas europeias, nas duas primeiras décadas do século XX, a Semana de Arte Moderna, que rompe com o conservadorismo e propõe formas inusitadas de conceber a literatura. Num primeiro estágio, há uma produção de caráter bem revolucionário, pautada nas vanguardas, rompendo com os paradigmas de nossa literatura anterior. Depois, em um segundo estágio, ocorre uma retomada dos princípios poéticos da musicalidade, do ritmo, das rimas, da subjetividade, em nomes como Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, entre outros. Essa é a década de 30, também conhecida por autores de uma prosa regionalista bastante engajada socialmente, como as produções de Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos. Entre os anos de 40 e 50, vemos despontar uma produção literária de estilos muito particulares e que vem até nossos dias influenciando na literatura. Temos a produção intimista de Clarice Lispector, as produções regionalistas e inovadoras no campo linguístico de Guimarães Rosa e as produções engajadas de João Cabral de Melo Neto, além, é claro, da produção bombástica de Nelson Rodrigues e seu teatro desagradável. Encerrando o capítulo, temos as manifestações poéticas concretista, tropicalista e marginal, enfatizando a modernidade e o antropofagismo cultural iniciado na Semana de 22, e as produções contemporâneas, que seguem as mais variadas tendências nesta chamada pós-modernidade, em que mesmo os opostos convivem harmonicamente na literatura.
poeta concreto vê a palavra em si mesma, campo magnético de possibilidades, como um objeto dinâmico, uma célula viva, um organismo completo, com propriedades psicofísico-químicas, tacto, antenas, circulação, coração, viva. Augusto de Campos. Quis mudar tudo, mudei tudo, agora pós tudo, estudo, mudo. Salve céu de mentira, presente do passado que não muda, do céu do futuro que não mente, o poeta Morituro te saúda. Salve céu de mentira, presente do passado que não muda, do céu do futuro que não mente, o poeta Morituro te saúda. Poesia concreta, tensão de palavras-coisas no espaço-tempo. Notou, nesse excelente trabalho escolar, como a poesia toma novas formas e assume novos valores na pós-modernidade? O mesmo ocorrerá com todas as produções deste período do qual fazemos parte.